E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Silas. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre algumas dicas de programação que visa aperfeiçoar, né, as suas habilidades. Então, pessoal, antes de a gente começar esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir para vocês, né, que vocês possam curtir esse vídeo, comentar abaixo se vocês têm alguma sugestão. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, sem demora, bora lá pro vídeo. Eu separei esse vídeo em alguns tópicos, né? O principal, né, que podia ser diferente, é sobre o domínio de estruturas fundamentais da programação. Então, quando nós falamos sobre domínio das estruturas fundamentais, eu estou falando sobre loops, condicionais, sobre funções. Parece uma coisa boba, né? Mas para um programador iniciante ou para um programador que já está um bom tempo estudando, você não ter esse conceito claro na sua mente, isso vai te fazer falta ou vai te atrapalhar no futuro. Então, eu quero que vocês acompanhe comigo esse vídeo aqui que eu vou ilustrar alguns exemplos bem básicos para vocês entenderem como é fundamental vocês terem isso bem claro na mente de vocês. Então, pessoal, sobre loop, né? Parece besteira, né? Mas quando eu comecei a aprender a programação, eu lembro que eu aprendi aquele switch case. Para quem já sabe o que já pegou na hora, mas para quem está começando, às vezes não viu ainda o que é o switch case. Normalmente a gente usa o looping, né? A gente aprende a usar o looping. E eu lembro, né, quando eu aprendi o switch case, eu achei bem bacana, né, uma metodologia dele. Mas quando eu comecei a estudar, ler, né, boas práticas de programação, eu vi que muitos autores falavam sobre como é um mau uso, ou como a gente acaba tornando um código sujo quando a gente começa a usar esse switch case. Então, vou mostrar para você, vou tirar um cardzinho aqui do lado aqui, ou aqui, não lembro. Aqui, um cardzinho falando um pouco sobre, né, um cardzinho ilustrando para vocês aqui sobre o switch case. Mas o essencial como programador é vocês não se prenderem nisso aqui. Vocês precisam aprender a usar os laços de repetição, o loop no caso, de forma muito dinâmica, né? No JavaScript, por exemplo, você tem o for, que é o padrão, tem o for each e tem mais um. O bacana de você aprender, aí, esse aqui é o for, é um looping for. É muito simples. Então, pessoal, se você sabe usar de forma bacana o looping, né, ou o for, por exemplo, de forma muito simples, você consegue encaixar isso no seu código e isso vai simplificar muito a sua vida. Porque às vezes, como você está fazendo um código, você está trabalhando com código de outra pessoa, ou qual código você deve chamar ali naquele caso, né, para poder fazer um certo acontecimento, né. Então, quando você sabe chamar o loop, né, no momento certo, isso vai facilitar muito a sua vida. Às vezes, igual um exemplo aqui, você tem um objeto chamado frutas, lá tem as frutas, você quer que um exemplo bem assim, básico, você quer que ela imprima todas essas informações que estão dentro desse objeto, né? Em vez de você, né, a gente quando está aprendendo, a gente acha que tem que escrever lá, né, por exemplo, em JavaScript, tem que ir lá o console.log e põe lá o objeto e coloca na posição 0, depois de novo na posição 1, depois na posição 2 e assim por diante. Sendo que o for vai trabalhar para a gente, né, de forma muito básica. Outro exemplo é funções, né? Quando a gente começa a aprender funções, ou para vocês que estão aprendendo funções, às vezes a gente não usa tudo aquilo que a função pode dar para a gente, né? A gente às vezes fica só preso em criar uma função simples e pronto. Sendo que a gente pode trabalhar dentro da função dando os parâmetros para as funções. E com esses parâmetros, né, a gente consegue elencar muitas ações. E é sempre bacana quando você está trabalhando com função, você nunca criar tipo, dentro de uma função várias ações. Segundo, né, alguns autores, a gente sempre temos que dar uma função, ela tem que fazer só uma ação, por exemplo, né? Você não pode, tipo, uma ação, o cliente clicou no carrinho lá para adicionar no carrinho, a função lá que vai fazer essa ação tem que fazer só aquilo. Não vai tipo pegar essa função, adicionar no carrinho e já em seguida fazer uma outra coisa ali junto. Não, a gente tem que separar. É uma dica assim básica, mas às vezes a gente não se atenta nesse detalhe e acaba, né, que a gente nos atrapalha na hora de programar e na hora de dar manutenção no código. Outra dica importante é sobre a diferença de bibliotecas e frameworks, né? Quando você deve usar uma, como você deve usar outra, né? Isso aí vai nos ajudar, vai nos poupar muito tempo na hora de programar um código. Para vocês que já estão algum tempo estudando programação, vocês já sabem como é importante, né, o uso dos frameworks e da biblioteca na hora de programar. E para vocês que estão começando agora, que seria um framework e uma biblioteca, a diferença é o tamanho e aquilo que ela vai tratar.
Mas assim, de modo bem simples, pensa assim comigo, você está fazendo uma ação, você precisa fazer alguma coisa no seu código, e em vez de você escrever toda a linha de código para fazer aquela ação, alguém já desenvolveu uma biblioteca, um framework, que você pode utilizar aquele código dele e colocar dentro do seu código e vai fazer aquilo que você precisa, entendeu? Então você vai poupar tempo usando essas ferramentas que estão disponíveis para a gente utilizar. Um exemplo, né, do React é uma biblioteca JavaScript, né, bastante conhecida. Nossa, quando eu comecei a estudar front-end, a gente aprende com Vanilla, que é o JavaScript, o HTML e o CSS, aquelas landing page, né, página estática. Aí quando eu vi pela primeira vez o React, cara, eu falei, nossa Deus do céu, não quero mais usar o modo padrão não. Porque, tipo assim, de início é um pouco diferente, né? Que tem um pouco de coisa que você precisa fazer. Mas, cara, quando você pega, você vê que é muito bacana. Como o React, ele simplifica para você o processo, né? Quando você usa uma biblioteca. Eu vou pôr aqui um código, né, de HTML e um código no React, para vocês verem a diferença no código. Porque a função da biblioteca do framework é facilitar a nossa vida, né? Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dica bacana para deixar para quem está assistindo esse vídeo aqui, deixa abaixo aí. Comenta abaixo aí quais bibliotecas vocês recomendam para quem está começando. Se vocês têm alguma dica, né, para deixar com o pessoal que está aqui no comentário aqui embaixo. Então, pessoal, essa é a terceira dica que eu deixo para vocês aqui tem que ser uma obrigação para todo mundo, né? Mas às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Pratique em projetos pessoais. Eu, né, estou há um ano estudando programação, já fiz alguns projetos, né? Inclusive tem meu site, se vocês quiserem ver, é silasmarios.com.br. Vocês podem entrar lá, vocês vão ver os projetinhos que eu já fiz. Não fiquem presos somente em seguir tutoriais, não seja um consumidor de tutoriais. Pega um tutorial, aprenda ali naquele momento e naquele exato momento tente extrair aquele conhecimento que você aprendeu nesse tutorial e coloque em algo ali parecido para vocês praticarem, porque quando vocês praticam, vocês realmente aprendem, vocês conseguem perceber aquilo que vocês absorveram ou aquilo que vocês têm dúvida. Aqui, vou deixar para vocês aqui um exemplo, né, de um corpo do HTML. Quando vocês estão começando, né, você olha esse código aqui pela primeira vez, parece ser difícil, né, mas depois que você vai vendo, você... Para nós que somos falantes da língua portuguesa, né, a gente estamos andando na rua, a gente vê vários escritos, várias informações, a gente consegue olhar aquilo lá de forma inconsciente. Então, quando você começa a praticar a programação, as coisas vão tornar para você inconscientemente, né? De forma inconsciente você vai começar a ler os códigos, você vai começar a perceber, às vezes até os erros, né? De outros programadores, às vezes até os seus próprios erros, você começa a enxergar, nossa, peraí, aqui tá errado, você vai ali e arruma na hora. Então, pessoal, se você está pensando em quais projetos pessoais começar, vocês podem, né, novamente entrar no meu site. E se vocês têm alguma dica de um projeto bacana para vocês começarem, deixa aqui embaixo também para o pessoal que está assistindo, né, para eles poderem seguir. Ou se vocês têm já tem um portfólio, deixa também o link abaixo aí, o GitHub de vocês, para vamos compartilhar, pessoal. Isso é muito importante, viu? E falando em compartilhar, essa é a minha quarta dica. Comunidade, cara. Comunidade de programação é muito bacana, cara. Quando você começa a entrando nesse mundo da programação, para quem já está nesse mundo já há um tempo, você vai ver que tem tem muito site, tem muita informação. Por exemplo, as bibliotecas, como eu comentei com vocês, os frameworks, cada um, vamos supor, o React.js tem um site só deles, cara, explicando passo a passo o que cada ferramenta deles ali faz, é muito bacana. E se vocês têm alguma dúvida, por exemplo, tem o Stack Overflow, que é um site muito bacana, né? Nossa, tem muito comentário que o pessoal deixa lá, o pessoal responde, é um fórum ali, não... É mais que um fórum, né? Ali tem tudo. Então é muito importante vocês estarem interagindo com a comunidade. E, né, hoje a ferramenta que todo programador ele usa e deve aprender a usar é o GitHub, né? Inclusive vou deixar para vocês meu GitHub abaixo que vocês puderem seguir, né? E também vocês podem deixar o GitHub de vocês aqui no comentário para a gente poder, né, gerar essa interação entre a gente. E outra coisa também, né? Às vezes você faz parte de uma comunidade que eu não comentei ou uma comunidade que é nova ou que, né, tá muito nova no mercado, deixa abaixo também, né? Vamos compartilhar com a gente aí, porque eu gosto de estar procurando, sempre estou procurando comunidade bastante no Facebook, no LinkedIn, no GitHub, para poder sempre estar inteirando, para poder sempre estar aprendendo, porque a diferença da tecnologia, da programação, é que sempre ela está avançando, sempre tem algo novo, né? Hoje o React.js, por exemplo, que é essa
Essa biblioteca está muito na moda, né? Está muito utilizada pelas grandes empresas, mas daqui, sei lá, 5 anos pode ser uma outra. Então, por isso que é bom a gente sempre estar interagindo com a comunidade, para a gente estar vendo qual é a mudança, né, que o mundo da programação está sofrendo. E falando em mudança, né, mantenha-se atualizado, pessoal. Procure sempre atualizar. Pessoal, tem sites, eu vou procurar alguns sites, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mas tem alguns sites de notícias só para essa área de programação, de tecnologia. Então, é muito importante a gente sempre estar interagindo. É muito importante a gente estar ligado, pessoal. Então, pessoal, agora que vocês conheceram essas dicas valiosas que eu comentei com vocês, bora pôr em prática, né? Vamos levar isso para nossa vida de programação e também para nossa vida secular, pessoal. E deixe nos comentários abaixo aí se você gostou, né? Se existe algum tópico específico que você gostaria que eu abordasse no futuro, né? E não se esqueça, pessoal, por favor, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe com os seus colegas, com os seus outros colegas programadores, também tem quem está começando. E é claro, né, se inscreva no canal para dar aquela força, para saber que esse conteúdo está servindo para vocês, pessoal. Então, é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.